Muito bem, é um prazer recebê-lo novamente. Hoje nós vamos concluir o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Esse é o canal Escândalo da Cruz, eu sou o Pierre Alcanfor, seja muito bem-vindo. Vamos continuar nossa leitura a partir do verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Toda vez que você ouvir dizer essa expressão subindo a Jerusalém ou descendo de Jerusalém, isso não necessariamente tem a ver com norte ou sul, né? A questão é que Jerusalém fica numa região mais elevada. Então quem vai a Jerusalém sobe e quem deixa Jerusalém desce. Pela 3ª vez, Jesus orienta aos discípulos e fala a respeito do tipo de morte com a qual ele morreria. E é curioso que ele usa aqui a expressão o que lhe haveria de acontecer. Porque eu vejo muitas pessoas entendendo a morte de Jesus como uma simples consequência das suas palavras revolucionárias, por exemplo. Então, Jesus haveria dito algumas coisas que chocaram a mente daquela época, que desafiaram autoridades, que ameaçavam poderes. Então eles acabaram crucificando Jesus, mas as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Não é essa a perspectiva aqui que Jesus apresenta. Jesus disse que haveria de acontecer. Na verdade, ele veio para isso. Esse é o centro da sua missão. A sua morte na cruz é o centro da sua missão. E nós vamos ver que não há nenhum acaso nisso, em algumas passagens, como por exemplo em Atos capítulo 2, que eu gostaria de ler aqui com vocês. Fica evidente que isso é um plano de Deus, isso é um propósito de Deus. Então acompanhe comigo essa passagem que está lá no capítulo 2 de Atos. No discurso de Pedro, ali na ocasião de Pentecostes, a partir do verso 22 ele diz o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. É importante frisar esse aspecto para que você não fique preso apenas ao aspecto moral das palavras de Jesus, o que de fato é importante, mas que você não se limite a isso, tendo seus olhos fitos no aspecto principal, que é esse aspecto da expiação, da propiciação, que nós trabalhamos no vídeo intitulado Uma Troca Estranha. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema da propiciação, da expiação, da substituição, então você pode dar uma chegadinha nesse vídeo, Uma Troca Estranha, aqui do nosso canal. Marcos tenta deixar bem claro aqui o aspecto do servo sofredor dessa primeira etapa messiânica. Jesus não veio reinar de forma terrena, de forma política nessa primeira etapa. Jesus veio como servo sofredor, aquele que derrama sua vida em resgate de muitos, como nós vamos ler daqui a pouquinho. Se não fosse pelo aspecto expiatório e por esse relacionamento íntimo e espiritual que se dá entre aquele que crê e Cristo, as palavras morais de Cristo seriam apenas palavras vazias, ou no máximo repetitivas, porque basicamente tudo o que Cristo disse já havia sido dito por outros filósofos antes dele. Por exemplo, Confúcio já havia dito que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, as palavras de Jesus, o amor ao próximo, elas são palavras que não são novidade nenhuma para a humanidade. E ainda assim, elas continuam sendo extremamente difíceis de alcançar. O que diferencia Jesus dos demais filósofos ou pensadores que vieram antes dele é justamente o aspecto da sua morte expiatória. É simplesmente o aspecto dessa transformação espiritual que sofre aquele que se une a ele em fé.
E é isso que precisa ficar claro aqui, porque senão você fica apenas com mais um código moral, impossível de alcançar, à maneira do jovem rico, que tentando se esforçar para alcançar todas aquelas exigências da lei, percebe que é incapaz de alcançá-las. Se Jesus tivesse vindo aqui apenas trazer mais um código moral, nós teríamos apenas mais um código moral impossível de ser alcançado. O que diferencia Cristo, então, é esse aspecto da nossa união em fé e da sua obra na cruz, a qual ele disse que veio realizar e a qual ele disse que teria de acontecer. Seguindo. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus ensinando o amor, o serviço, a humildade, e os discípulos aqui se acotovelando para ver quem vai ficar numa posição mais elevada, né? Isso nos dá esperança, na verdade, que eles são exatamente como nós. Eles não têm absolutamente nada além daquilo que nós podemos oferecer. Sentar à direita e sentar à esquerda é uma referência aqui à realeza, né? O rei se sentava, aquele que se sentava à direita estava na posição mais elevada, aquele que se sentava à esquerda, numa posição em segundo lugar ali, mas são os dois mais elevados da corte. Pessoas de destaque, pessoas ali, braço direito do rei. Então, esses discípulos estavam tentando garantir uma posição de destaque, já que provavelmente eles pensavam que nos eventos que aconteceriam ali em Jerusalém, a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus já assumiria o trono, né? Ele já assumiria o seu papel de rei terreno, messiânico, e libertaria Israel do poder romano, né? Expulsaria os inimigos e tal, e eles já então garantiriam ali um lugar de destaque nesse novo reino. Então Jesus responde o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Beber do cálice e ser batizado com o tipo de batismo que Jesus está se referindo aqui é justamente sofrer o juízo divino, passar pelo sofrimento pelo qual ele estava prestes a passar. E de fato, esses dois apóstolos passaram por muito sofrimento, por muita perseguição, né? Tiago seria executado por Herodes Agripa, mais ou menos em 44 depois de Cristo, e João seria exilado na ilha de Patmos e sofreria intensa perseguição. Então, de fato, eles passariam por essa perseguição, por esse sofrimento. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda, diz Jesus, só pertence a Deus. O homem não deve almejar esse tipo de coisa. Deus sabe aqueles que ele vai elevar, aqueles que ele vai exaltar. Isso cabe a Deus. E nós teremos grandes surpresas, né? Porque nós vimos no vídeo anterior que Jesus disse que muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos, né? Nós vamos nos surpreender com aquelas pessoas que foram rejeitadas na terra, que não tinham nada a oferecer aos olhos dos homens e que no plano espiritual vão ser elevados. Pessoas que foram desprezadas até mesmo na igreja, que não falavam bem, que não eram pastores, que não tinham canal no YouTube, pessoas completamente simples e que foram desprezadas aos olhos de todas as pessoas. Essas podem muito bem nos dar um susto ao serem exaltadas por Deus, porque o seu coração estava completamente entregue a Deus, enquanto que de outros que tinham boas palavras ou um certo destaque, o seu coração não estava ligado a Deus, mas estava muito mais preocupado consigo mesmo. Pessoas que estavam usando esse dom justamente para alimentar o seu ego ou o seu orgulho. Então, tudo isso vai ficar muito claro em algum momento da história, né? Porque Deus observa o nosso coração. Não adianta absolutamente nada a nossa capa, aquilo que apresentamos aos outros. Deus está vendo o nosso coração e é com o nosso coração que nós devemos nos preocupar. Aqui diz que os demais se indignaram, né? Provavelmente eles se indignaram porque eles também queriam um lugar de destaque e ficaram chateados dos discípulos de Tiago e João chegarem primeiro, pedindo o lado direito e o lado esquerdo, né? Então não é porque eles eram melhores ou superiores, mas porque eles queriam a mesma coisa. Vamos seguir. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Certo, então aqui Jesus apresenta a lógica invertida do Evangelho. Para Deus, aquele que se eleva é aquele que serve, e não aquele que é servido. Aquele que é maior aos olhos de Deus é justamente aquele que é o escravo dos outros, aquele que está a serviço dos outros, aquele que se preocupa com os outros e trabalha pelo bem comum. E essa é uma lição fundamental para que a gente consiga viver melhor. A gente está acostumado a viver num mundo de competição, né? Um mundo onde o seu fracasso me alegra. Porque se eu estou de fato numa competição, se a vida é uma disputa, quem é mais inteligente, quem ganha mais dinheiro, quem tem mais títulos, e o que de fato tem acontecido é isso, então o seu fracasso me interessa. Eu me alegro quando você fracassa, porque você me deu a chance de crescer um pouco mais, de me elevar um pouco mais. Então, embora eu te dê um abraço e diga que eu estou com você, pode ser que no fundo eu esteja me alegrando com o seu fracasso e com o seu sofrimento. Assim é o mundo da disputa e da competição. O que Jesus está apresentando é um mundo onde eu anulo essa lógica da competição, a lógica de querer me elevar e me coloco a serviço do outro. Eu me alegro com o sucesso do outro. Eu não estou numa disputa contra ele. E com isso eu posso abandonar essa minha postura defensiva, reativa a todo e qualquer sucesso da outra pessoa. Eu posso me alegrar com ela, eu posso celebrar com ela, eu posso inclusive ajudá-la a ter mais sucesso, a ser mais feliz, sempre que eu puder fazer isso. É uma atitude extremamente terapêutica e libertadora, você sair da disputa, você deixar a competição e olhar o outro como um companheiro seu, um irmão seu. Isso é algo que vale a pena investir para viver em harmonia. E ao ensinar que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, Jesus vai dizer uma das frases mais importantes desse Evangelho. Porque ele não só vai dizer que ele tem que morrer, ou como ele vai morrer, mas ele diz também o porquê. Por que ele vai morrer? E ele vai dizer que ele dá a sua vida em resgate por muitos. Nós já vimos naquele vídeo chamado Uma Troca Estranha, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então lá naquele vídeo nós falamos sobre propiciação, expiação, e aqui aparece um termo novo, o termo resgate. O resgate para o leitor original dessa passagem, ele se refere ao preço pago para libertar um escravo daquela condição de servidão. Então você tem um escravo preso a essa condição e alguém pagava um preço para libertá-lo, para tirá-lo dessa condição de escravidão. Então é um termo que se aplica a condenados à morte, à escravidão, à servidão, né? Jesus está dizendo que a sua vida ou a sua morte seriam o preço pago para libertar, para resgatar muitos. E há a implicação de que nós precisamos de resgate. De acordo com a visão cristã, nós estamos presos a nós mesmos, nós somos escravos de nós mesmos. Basta meia horinha de terapia para você descobrir quanto ódio, quanta dor, quanto egoísmo, quanto orgulho você carrega no seu coração. E a escuridão que nós carregamos no coração não suporta a presença da luz de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus nessa condição, certamente pereceremos. Cristo está afirmando aqui que ele se coloca como resgate, que ele se coloca como aquele elemento que pode nos tirar, nos libertar dessa condição. E nós já vimos como isso é feito. Se nós pudermos integrar todos aqueles elementos que vimos da expiação, da propiciação e do resgate, nós vamos tendo uma visão mais completa da obra salvífica de Cristo. Cristo então se coloca nesse mundo. Cristo então assume a nossa condição. E ele suporta o peso da luz de Deus em nosso lugar. Nós vemos Paulo, por exemplo, falar dessa obra salvífica de Cristo nesses termos mais próximos do resgate, da libertação, lá em Romanos capítulo 8. Eu gostaria que você desse uma lida comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo não somente atendeu a todas as exigências da lei, como ele suportou o peso da justiça por aqueles que não conseguiram atender plenamente às exigências da lei, que somos nós. E para que essa obra salvífica, então, se efetive em minha vida, eu preciso me lançar num relacionamento. Eu preciso me lançar em fé, eu preciso me unir a Cristo. Tanto o aspecto negativo do peso da justiça de Deus, quanto o aspecto positivo do atendimento completo à lei, foram realizados em Cristo. E ao me unir a Ele, eu passo a gozar dos benefícios dessa união. Eu posso me apresentar a Deus, eu posso estabelecer um relacionamento sem impedimentos com Deus, porque eu estou em Cristo. E eu acho curioso, porque muitas pessoas rejeitam essa informação, dizendo que é impossível, né, que alguém possa tomar sobre ele o que é meu, ou possa transferir a mim o que é dele. Mas isso está presente até mesmo na cultura popular. Eu vou dar um exemplo bastante bobo aqui, bem raso, mas que transmite mais ou menos a ideia. E nós somos totalmente abertos a esse tipo de fenômeno que eu vou acabar de descrever. Por exemplo, a benzeção. Você tem aquela pessoa que vai benzer com folhas e a folha a pessoa vai batendo a folha ali no corpo do paciente. E a folha murcha. E se você perguntar ao benzedeiro, ele vai te dizer que a folha absorveu a energia negativa da pessoa. E não só, ela transferiu à pessoa as suas propriedades benéficas, né? Muitas pessoas colocam certas plantas no ambiente, porque elas emanam uma certa energia ou porque elas absorvem energia negativa e tal. E você também tem, eu em contato, por exemplo, com mestres orientais, mestres de vertente orientalista, eu já ouvi mais de uma vez que existe a possibilidade do guru, do mestre espiritual, absorver o karma do discípulo. Então, nessa visão, nós temos um karma, todos nós temos um karma, que nós precisamos ir dissolvendo através da experiência, em sucessivas vidas, né? Então, de acordo com essa visão, até mesmo um mestre poderia absorver o karma do seu discípulo. E nós somos totalmente abertos, achamos até interessante, até curioso, né? Todos esses fenômenos, como eu estou narrando. Mas nós estamos totalmente fechados para a possibilidade de que Deus possa fazer isso. E eu te pergunto, por quê? Se uma planta pode absorver uma energia negativa e transferir fluidos positivos, se você acredita que isso é possível, se um mestre pode absorver karma ou qualquer outro exemplo que você tenha na cabeça, se uma folha pode fazer isso, por que Deus não? Então vamos ler os últimos versos desse vídeo para a gente encerrar. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Mais de um estudioso notou uma certa ironia de Marcos, ao colocar um cego que tinha uma visão melhor do que os doutores da lei. O cego poderia ver, o cego reconhecia Jesus como o Messias, e os doutores da lei, as pessoas instruídas, rejeitavam Jesus. Então Marcos costuma fazer esse jogo, E a gente percebe uma certa ironia assim. O cego tinha um conhecimento, uma visão espiritual muito mais avançada.
Ele era uma pessoa completamente desprezada, ele não tinha nada a oferecer a Jesus. Ele chega de mãos vazias e ele recebe de Jesus, através da sua fé, da sua confiança, ele recebe de Jesus a cura. E mais importante do que a cura, ele passa a seguir Jesus. Da mesma forma, todo aquele que quer caminhar o caminho do Evangelho deve chegar como esse cego, sem nada nas mãos. Você deixa cair os seus títulos, a sua aparência, quanto dinheiro você tem. Você, na verdade, não tem nada a oferecer a Deus. Você chega de mãos vazias para poder receber. Você chega como uma criança, não foi isso que vimos no vídeo anterior? Você chega como uma criança, em plena confiança, em súplica, de coração aberto, sabendo que você não tem nada a oferecer. Essa é a postura que vai fazer a mágica acontecer. Essa é a postura que vai abrir o caminho para que a graça de Deus se derrame sobre você. Enquanto o seu coração estiver cheio de você mesmo, não cabe a luz de Deus ali dentro. Você precisa se esvaziar, se entregar, chegar limpo para que você possa receber a graça de Deus. E quando eu digo limpo, eu não digo puro no sentido sem falhas. Eu digo sem nada a oferecer. Consciente de que você não pode comprar a Deus, de que você não fez nada para merecer a Deus, mas que o amor dele por você, quando você não merecia, foi o que abriu espaço para que tudo isso acontecesse, para que o resgate acontecesse, para que a propiciação acontecesse. Foi um prazer chegar até aqui. A gente volta para o estudo do capítulo 11, né? Temos só mais 6 capítulos pela frente. Está sendo um prazer fazer essa caminhada com você. A gente se vê na próxima. Grande abraço.